bem? Estou aqui novamente para explicar nossa aula de português. Peguem o livro, abram na página 62. Vou explicar hoje um pouco as histórias em quadrinhos. O texto, Eu Me Comunico, na unidade 3. O texto Calvin e Haroldo é uma história em uma série de tiras, em quadrinhos, que são dois personagens, né? O Calvin e o outro é Haroldo. Calvin é um menino de 6 anos que tem muita imaginação e personalidade. E o Haroldo, seu companheiro, ele é muito fiel e é um tigre de pelúcia que aos olhos de Calvin tem vida e sabedoria. Eles vivem uma grande aventura e quase sempre eles se metem em encrencas ou causam espanto aos adultos, entre eles seus pais e a professora. No entanto, o nosso objetivo da aula de hoje é aprender a ler histórias em quadrinho, reconhecendo alguns de seus recursos. Essa história em quadrinhos tem a existência dos personagens e suas expressões faciais e corporais, naquela atenção de promover o possível texto ao compreender as mensagens das personagens, mesmo sem o texto, que chamamos de verbal, em relação que tem o último quadrinho com a imagem. Observe a linguagem que está sendo usada, se é a verbal ou a não verbal. Quando eu digo, por exemplo, a criança se comunica com a mãe por meio de expressão facial e gestos corpóreos, portanto, a linguagem não é verbal. Já quando eu digo as crianças estão ouvindo histórias, portanto, a linguagem é verbal, porque espero que tenham entendido. Abra na página 63, copie as perguntas no caderno, em seguida responda. Essas informações são sobre a imagem de Calvin e Haroldo, histórias em quadrinhos. Sobre o gênero das histórias em quadrinhos, elas são narrativas em que imagem e texto alinham-se para contar uma história. O cenário e a narração da história são apresentados por meios de imagens. O mesmo se dá com os pensamentos e os sentimentos das personagens, que são revelados por meio de expressões faciais ou a chamada onomatopeias, que vocês vão ver nos exemplos. A página 64. Em seguida, a 65 até a 67, vocês vão responder na página 65. Para compreender o texto, vocês vão copiar a questão número 1, certo? Bom rendimento. Agora vamos dar início à nossa aula de gramática. Peguem a gramática de vocês, assim eu aprendo. Vamos dar início ao nosso assunto, grave e substantivos. Lembrando que o grau de substantivo, ele indica variações de tamanho. O grau de diminutivo, ele designa um ser de tamanho menor que o normal. Ele pode se formar o diminutivo com o auxílio das terminações inho, passarinho, zinho, animalzinho, ito, cabrito, eta, estatueta, ote, amigote, ico, burrico, ebre, casebre,
Acho, riacho. Pode-se também indicar o diminutivo com o auxílio das palavras pequeno, minúsculo. Por exemplo, livro pequeno, letra maiúscula. Conheço alguns também diminutivos quando eu digo animal, animalejo, barba, barbicha, burro, burrico, chuva, chuvisco, chuvisqueiro, graça, gracejo, lugar e lugarejo. Flexionar o grau do substantivo pelo processo sintético ou pelo processo analítico. O sintético, quando acrescentamos terminações diminutivas ou aumentativa ao substantivo, como inho, inha, zinho, isso, eto e outra. No exemplo que nós demos, sapinho, sapo, sapão. Sapinho, diminutivo sintético, sapão, aumentativo sintético. Quando o substantivo aparece, ele é modificado por adjetivos que expressam ideias, aumento e diminuição, como pequeno, grande, imenso, enorme e outros. Por exemplo, mala, mala pequena, mala grande. A mala pequena é um diminutivo analítico. Mala grande é um aumentativo analítico. O grau aumentativo, ele designa um ser de tamanho maior que o normal. Pode-se formar o aumentativo com o auxílio das terminações ão, dedão, zarão, casarão, ona, mulherona, orra, cabeçorra, aço, poetaço, alha, muralha, eirão, vozeirão, ásio, copásio. Pode-se também indicar o aumentativo com o auxílio das palavras grande, enorme, imenso. Por exemplo, casa grande, cão enorme, amor imenso. Agora respondam as atividades da página 79 a 80. Bom desempenho!